Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Mais uma vez aos irmãos que estão aqui, aos que estão em casa, estão acompanhando via Facebook, Instagram, e que nós possamos hoje abrir o coração ao Senhor, porque Ele fala, o Senhor fala ainda hoje e a Sua palavra é poderosa. E o Senhor tem uma palavra especial para você nessa manhã, uma palavra para o seu coração, específica ao seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra do próprio Senhor Jesus ao seu coração. Nós vamos começar aqui entendendo e compreendendo a situação que se passa no capítulo 14 de João. Então, abra já no Evangelho de João e nós vamos começar a entender o que estava passando ali. E nós vamos ler daqui a pouco ali, mas já pode deixar a sua Bíblia aberta aí na sua casa, no Evangelho de João, capítulo 14. Quero começar falando que Jesus, nesse momento, ele estava falando com os discípulos dele, e ele estava falando algo, que ele está partindo. Jesus está partindo. Se nós olharmos no capítulo 13, um pouquinho anterior, você não precisa abrir, eu vou ler. Capítulo 13, no versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No versículo 1 diz isso, que Jesus sabia que estava próximo o tempo dele aqui nessa terra. E ele amou os seus discípulos até o fim. No capítulo 13, no versículo 21, nós vemos também que Jesus diz que ele será traído. Olha o versículo 21, fala assim: Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então Jesus estava conversando com os seus discípulos, falando essas coisas. Então, Jesus está preparando os seus discípulos porque ele está partindo. No capítulo 13, ainda no versículo 33, Jesus fala assim: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde vou, vós não podeis ir. Jesus está falando que ele vai partir. Jesus está partindo. E tudo isso Jesus falou aonde? Ao redor, provavelmente, de uma mesa, numa ceia. E do capítulo 13 até o capítulo 17, nós vemos ali Jesus indo para o final, ele saindo, no 17, saindo desta ceia. E esses capítulos ele começa a conversar com os discípulos, dando algumas instruções a eles. No capítulo 33 ainda, no versículo 35, o Senhor Jesus fala assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus está preparando aquelas pessoas porque ele está partindo. Porém, no capítulo 14, ele entende que os discípulos estavam um pouco abalados. Ele entende que os discípulos estavam buscando compreender o que ele estava falando, porque Jesus estava partindo. Isso era quinta-feira à noite. No dia seguinte, Jesus iria para a cruz. E Jesus estava preparando, e os discípulos estavam tentando compreender o que está acontecendo, o que Jesus está falando. E o coração deles estava inquieto. Por isso, no capítulo 14, no versículo 1, Jesus fala esses versos. E nós vamos ler ali juntos, então, a partir do versículo 1. Diz assim, Jesus falando aos seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós
também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse foi o momento que Jesus falou essas palavras. Os discípulos estavam com o coração turbado. Os discípulos estavam com o coração entristecidos. Os discípulos estavam com o seu coração buscando compreender o que Jesus estava falando, que ele está partindo. Para isso, o tema desta mensagem hoje é: não se turbe. Não se turbe. Nós podemos aplicar diretamente a nós nesse tempo. Quantos corações estão turbados? Quantos corações estão inquietos lá no seu íntimo? Mas Jesus começa o capítulo 14 falando: não se turbe, não se turbe. Mas por que Jesus tem tanto prazer em falar para as pessoas que estavam turbadas, não se turbe? Essas pessoas, elas precisavam ouvir isso. E só Jesus era capaz de sanar essa inquietação interior. Só Jesus tem poder para acalmar o coração dos discípulos. E com as palavras que vêm a seguir, ele mostra por que ele pode acalmar o coração. Por que ele pode dizer: não se turbe. Então, nessa manhã, ouça isso do Senhor. Não se turbe. Então você pode perguntar para mim: mas por que eu não devo me turbar? Por que eu não devo estar com o coração ansioso, inquieto? Por causa de Jesus. Jesus, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz um dos versículos mais conhecidos no mundo inteiro. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então eu quero começar dando um primeiro ponto para nós. Não se turbe por quê? Porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. No versículo 1 ainda, Jesus fala assim: crede em Deus. Crede também em mim. Para nós crermos no Senhor Jesus e entender que Ele é capaz de tirar tudo isso de nós, toda essa inquietação, tudo isso que incomoda o nosso coração, nós temos que entender quem Jesus é. Por isso, no versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho. O que significa caminho? Jesus está falando isso, nós precisamos compreender o que Ele está querendo falar. Eu sou o caminho. Primeiro, caminho, o que é um caminho? Caminho é quando nós precisamos chegar a tal local e nós temos que traçar uma rota. Nós temos que nos dirigir a um local, então hoje temos tantos aparelhos hoje em dia que temos o GPS. Pedimos ali para o GPS, né? Podemos falar para o GPS e ele traça uma rota para nós. Ele traça um caminho para o nosso destino. Jesus, ele não é como um GPS, não, porque o GPS, às vezes, a maioria das vezes, o que ele traça? Ele traça alguns caminhos. Não traça somente, não dá um caminho só. Ele dá uma rota, dá uma outra rota. Mas se você prestar atenção no versículo 6, Jesus não fala que ele é um caminho. Não. Jesus fala: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Porque é único. Não tem outro caminho. Todos nós já ouvimos uma frase, e essa frase é muito famosa. Ela fala assim: todos os caminhos levam a Roma. Já ouviram isso? Naquela época as pessoas se dirigiam a Roma e diziam que as estradas, que eram grandes, iam acabar em Roma, porque ela era uma central do comércio, dos negócios ali. Então as pessoas falavam: todos os caminhos levam a Roma. Então, nós não podemos aplicar isso para o Senhor Jesus, porque pessoas aplicam hoje em dia que todos os caminhos levam a Deus,
Mas isso não é verdade. Todos os caminhos levam a Deus? Será? Será que todos os caminhos que você percorrer, através de vários tipos de religião, podem te levar ao Pai? A palavra de Deus diz que não. Jesus fala assim: eu sou o caminho. Um caminho só para chegar ao Pai. Somente Jesus. Jesus diz isso porque Ele entende que somente Ele pagou o preço, e pagaria aqui na sequência, pagaria o preço para que nós pudéssemos nos aproximar do Pai. Nenhuma outra pessoa no mundo passou aqui na terra e não pecou. Jesus foi o único que passou na terra e não pecou em nada. Ele foi totalmente santo, puro. Segundo, Jesus foi o único nesta terra que poderia morrer por ser puro e nos salvar e nos substituir do castigo eterno. Jesus substituiu o nosso lugar na cruz, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, era para eu morrer, era para você morrer. Mas Jesus, sendo puro, se oferece e abre um caminho para que nós possamos nos aproximar do Pai. Porque Ele paga o preço do meu, do seu pecado, para nós podermos nos aproximar do Senhor Jesus, do Pai, através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a ponte, Ele nos leva ao Pai. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso. Nenhuma outra religião, nesse sentido, de religar, pode fazer isso. Somente Jesus. A palavra de Deus é bem clara em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5 e 6, tem algo ali que é incrível, fala assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só mediador, não tem mais ninguém. Mediador é aquele que se coloca entre, é aquele que é a ponte, só há um. Jesus tem autoridade, Jesus tem poder para falar isso a todos. Eu sou o caminho. Ele é o único caminho. Não se turbe. Jesus falou, Ele é o caminho. Foi nesse contexto que Jesus falou para não se turbar. Os discípulos, como é que os discípulos entenderam isso nesse contexto? Jesus fala que Ele é o caminho para o Pai, porque Ele prepara a morada. Jesus estava, lembra? Estou partindo, estou deixando vocês aqui, mas eu estou indo preparar casa para vocês. Eu estou indo preparar uma morada. E esse nosso irmão aqui, o Tomé, ele diz assim: Senhor, no versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus fala que está preparando morada, está preparando uma casa para a gente, e o Tomé chega e fala assim: Senhor, como saber o caminho? E Jesus, ele fala isso. Eu estou preparando morada, mas eu sou o caminho para o Pai. Eu vou, mas lembre-se, eu sou o caminho para o Pai. Esse é o contexto. Jesus fala para os seus discípulos: vocês vão estar comigo um dia, eu vou voltar, vou buscar vocês, porque eu sou o caminho. Não se turbe. Não se turbe. Jesus não fala só isso. Jesus fala que Ele é o caminho, mas nosso segundo ponto, lembra? Não se turbe porque Ele é o caminho. O segundo ponto, não se turbe porque Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Novamente, o que é verdade? E essa frase, quando eu estava meditando na palavra, buscando em Deus, eu lembrei de um homem uma vez, que ele perguntou: o que é a verdade? Pilatos, mais para frente, em João capítulo 18, Jesus está falando ali na frente de Pilatos, e Pilatos olha para o Senhor Jesus e fala assim: o que é a verdade? Essa frase que Pilatos fala, ela já era dita, pensa, naquela época do Senhor Jesus. E hoje em dia existe isso também. As pessoas perguntam:
para nós: você acha que só você tem a verdade? Você acha que, já ouviram aquelas frases que falam assim, você é o dono da verdade? Jesus é. Jesus é a verdade. Amém. Novamente, tem artigo definido aqui. Jesus é a verdade. Ele não é uma verdade. Hoje em dia há isso. Como Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? As pessoas até hoje duvidam da palavra de Deus, colocando ela em xeque, querendo colocar ela em xeque, dizendo que a palavra de Deus não é a verdade, dizendo que o Senhor Jesus não é a verdade. Querem colocar isso. Muitas pessoas falam assim também, depende do ponto de vista. Essa pode ser a sua verdade, mas não é a minha verdade. Irmãos, não existe isso. Isso é um erro pensarmos dessa forma. Isso foram coisas que foram colocadas durante a história para tornar tudo relativo. Porque daí não existe algo padrão. Não existe um caminho para seguir. Todos seguem um caminho e pensam que vão para Deus, mas não é assim. Jesus é a verdade. Jesus é absoluto, Jesus é o padrão, Jesus é único. Não há outro igual ao meu Senhor, não há outro igual ao seu Senhor Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Não se deixe enganar. Jesus é a única verdade. Muitas ideias hoje se dizem a verdade. Muitas ideias querem mostrar com toda o seu poder de falar e tem uma lábia dentro da política, dentro da ciência, tornam coisas que não são provadas em verdade. Quantos aqui já ouviram falar sobre teoria do Big Bang, que fala sobre como se originou o mundo? E nas universidades isso é pregado, nas escolas isso é falado, é pregado mesmo. Mas não é falado como sendo uma teoria. Nos livros se coloca escrito, mas dizem que essa é a verdade. Dizem que não é simplesmente uma teoria. Dizem que é dessa maneira que se explica. As pessoas passam como se fossem a verdade. Mentira. Há uma verdade só. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Se você olhar no início desse livro maravilhoso do Evangelho de João, Jesus fala que Ele é a palavra. João fala que Jesus é o verbo. Jesus é a verdade. Não se deixe enganar. Seja firme nisso. Não se deixe enganar por ideias erradas. Jesus não é uma verdade. Jesus é a verdade. A única verdade. Jesus não é um caminho só. Jesus é o caminho. Por isso, não se turbe. Tantos pensamentos hoje em dia para turbar a nossa mente, para levar a gente para longe da verdade. Jesus fala para os seus discípulos, eles estavam entristecidos, eles estavam turbados. E Jesus olha para eles e fala: não se turbe. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não se deixe enganar. Eu estou preparando morada. Quando a gente fala em verdade também, a verdade ela esclarece. Ela não confunde. Ela dá esperança e não deixa dúvidas ali. A verdade é isso. E Jesus fala isso aqui quando ele fala que está preparando moradas. Então, irmãos, creia, o Senhor Jesus está preparando casa para nós. O Senhor Jesus está preparando uma residência para nós morarmos no céu. Ele está lá preparando, ele falou: vou preparar morada e eu vou voltar para buscar vocês. Essa é a verdade. Jesus é verdade. Jesus é a verdade. Ele vai vir, vai nos buscar e nos levar com Ele. Essa é a verdade. Não se deixe enganar. Então, não se turbe. Guarde isso no seu coração.
Isso vai entrar no seu coração, não somente para abalar as concepções, as ideias erradas que é no seu coração, não é só para isso, talvez pode abalar, mas é para dar segurança a você. Os discípulos estavam precisando de segurança e esse era o contexto, por isso que Jesus fala, eu sou a verdade. Alguém já enganou você? Alguém já disse uma palavra para você e era mentira? Sim, eu creio com certeza, a mim também. Jesus não. Jesus é a verdade. Jesus não se deixa enganar. Jesus não é engano. Jesus não é mentira. Jesus não tem nada a ver com a mentira. Jesus é a verdade. Então aprendemos para não nos turbar, porque Jesus é o caminho. Não nos turbarmos, porque Jesus é a verdade. E não nos turbarmos agora. Terceiro ponto. Por quê? Porque Jesus é a vida. Jesus é a vida. Lembra? João, capítulo 11, versículo 25. Respondeu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Eu sou a vida. Jesus falou isso claramente. Será que Jesus tinha autoridade para falar isso? Com certeza, irmãos. Há poucos dias, ele tirou um morto de 4 dias, que estava fedendo. E ele trouxe a vida. Por quê? É uma verdade que ele está falando. Jesus é a vida. Ele tinha autoridade para falar isso. Jesus é a vida. E vamos voltar àquela questão, né? Não é uma vida. Jesus é a vida. E quando nós falamos a vida, nós temos que pensar que nesse mundo, muitas pessoas estão buscando por satisfação ou sentido da vida, ou o que eu faço da minha vida para ser completo, para ser pleno, para ter alegria, para ser satisfeito. O que eu faço? Muitas pessoas buscam nas riquezas, outros buscam em pessoas, nos amores, ou até em outro tipo de religião. Mas Jesus fala, eu sou a vida. E quando vemos o que é vida, nós podemos pensar o contrário da morte. Morte, acabou, não tem sentido mais nada. Fim. Vida, fala do quê? De início, de começo, de satisfação, de plenitude. E eu não consigo deixar fora disso a alegria. Jesus falou também no capítulo 10 que Ele é o bom pastor. E quando Ele fala isso, Ele fala que Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E Ele falou também que Ele dará vida e vida em abundância. Vida em abundância, irmãos. E agora preste atenção, isso não vai depender de pandemia. Isso não vai depender de uma situação que você está vivendo hoje. Isso não vai depender nem sequer, talvez, de uma crise financeira. Jesus é a vida, independente de tudo. Jesus é a vida, independente que a morte esteja querendo bater na sua porta. Jesus é a vida, independente que a morte chegue. Jesus é a vida. Para Lázaro foi assim. Ele não curou Lázaro, ele ressuscitou Lázaro. Ele poderia ter chegado antes, mas ele ressuscitou. Jesus é a vida. Não se turbe o vosso coração. O Senhor Jesus, Ele é tão perfeito porque Ele fala que prepara morada para nós. Ele fala que Ele está indo para lá com o Pai, preparando uma casa para cada um de nós, uma morada. Por quê? Porque Ele nos dará vida, mesmo após a morte.
A esperança do cristão ninguém pode tirar, nem a morte. Já ouviram aquele ditado que fala: para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Para Jesus esse ditado não faz nenhum sentido. Não tem sentido esse ditado para o Senhor Jesus e nem para nós, os que cremos nele. Amém. Por quê? Jesus é a vida. Nem a morte pode turbar o seu coração. Nem a morte deve turbar o seu coração. Nem as ameaças de morte que estão tanto por aí, na TV, nos jornais, devem turbar o seu coração. Jesus é a vida e essa é a mensagem que o mundo está precisando. Por quê? Porque o mundo está turbado. As pessoas estão turbadas. E Jesus fala isso não só para todo mundo, Jesus falou isso aqui numa ceia para os seus discípulos. Jesus é a vida, meu irmão. Jesus é a vida que você está necessitando hoje. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem nada disso. Jesus é a vida. Quando uma criança nasce, é algo incrível. Não, é crível, né? Porque a gente vê. Mas é maravilhoso. Que ele, né? Algumas pessoas usam essa expressão, aquele pacotinho. Dudu está vivendo isso. Nós temos acompanhado mais de perto. Tem vida. A vida. A vida durante a noite. Durante vários momentos da vida. Mas é vida, irmãos. Nada a ver com o oposto disso que é morte. É algo que só o Senhor Deus pode dar. Ninguém mais pode fazer isso. Só Jesus. Ele é a vida. Ele é a vida que você está precisando deixar entrar no seu coração e crescer cada dia mais. Ele é a vida que deve percorrer todos os locais onde você for, para passar vida aos outros. Não se turbe então, não tem porquê. Não se turbe o seu coração. Eu queria, nessa palavra, turbe, eu quero agora explicar um pouco mais o que ela é. Ela fala assim, né, na palavra original ela vem da palavra taraço. Ou seja, vem de uma agitação, de sacudir, mas aqui dentro. Isso quer dizer o que Jesus está falando de estar turbado. Sabe quando essa palavra foi dita? Aqui em João mesmo, quando Jesus estava lá indo para Lázaro. E quando aquelas pessoas ali estavam chorando a morte de Lázaro, quando as irmãs estavam chorando a morte de Lázaro, e Jesus chega em frente do túmulo, e ele sente fala que ele se agitou no espírito. E ele chora mais para frente. Agitação lá dentro. Agitação no coração. Sabe aquela inquietação? Você tem passado por isso? Será que quem estava passando por aqui eram os discípulos do Senhor? O mundo passa por isso. Os discípulos também passam por isso. Mas Jesus, ele tem poder e autoridade para falar: não se agite no interior. Sabe aquela inquietação que você não sabe às vezes nem por que motivo está lá. Um incômodo lá dentro no espírito. Não se turbe. Não se turbe. Você está agitado? Você também está, posso usar também essa palavra, angustiado? Por quê? Porque angustiado também Jesus, na tradução, um pouquinho anteriormente ele fala sobre que Jesus se agitou em espírito. E é a mesma palavra, taraço. Você está angustiado, angustiada, aí na sua casa, você não estando aqui, está agitado no interior, agitado, um sacudir no teu interior, ou está triste,
pode se usar também para isso, porque os discípulos aqui, eles estavam tristes. Eles estavam não compreendendo, Jesus está partindo, Jesus está partindo. Jesus falando isso, falando que vai vir um traidor, eles ouviram aquilo ali recente antes de Jesus falar isso. Há um traidor, e ele se levantará e ele sai do meio deles, e eles estavam ali naquela situação. Há um traidor, Jesus está partindo, ameaça de morte, Jesus fala que ele irá embora. Para onde o Senhor vai? E ele fala que ele vai e nós não podemos ir agora com ele. Para os discípulos ali, vocês não vão poder ir agora comigo, mas depois vocês podem ir, porque eu vou buscar vocês. Imagina a cabeça deles, agitados, angustiados, tristes. Hoje em dia, muitas pessoas estão assim. Você está assim, você está agitado por dentro, você está angustiado, você está com esse incômodo lá no interior. Lembre-se, Jesus disse, vou preparar morada. Jesus disse, vou voltar para buscar vocês e levar para casa, levar para o Pai. E ele fala, eu sou o caminho para isso. Eu morri por ti e eu vou te levar para lá. Eu sou a verdade, não se engane, há muitas coisas por aí, mas eu sou a verdade e a minha palavra não passará. Amém. E Jesus fala, eu sou a vida. Não há outro lugar que possa oferecer essa vida eterna. Em Cristo Jesus é o lugar. Não se turbe. Vamos ler então o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Credes em Deus. Credes também em mim. Qual o segredo para não se turbar? Crer em Deus. Crer em Jesus. Ah, mas Jesus está falando para crer em Deus, mas eu nunca vi Deus. Deus está tão longe. Jesus aqui está falando para os discípulos, crede em Deus, crede também em mim. Jesus era o próprio Deus. E ele fala isso mais para frente, mas ali ele estava na frente deles. Forma corpórea, o próprio Deus, homem, falando, crede também em mim. E quando nós cremos nele, nós descobrimos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, o que nós precisamos para não nos turbarmos com essas notícias, com as coisas que estão acontecendo, crer em Deus. Jesus é a chave, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Creia em Deus. Não há outro lugar melhor que o Senhor Jesus. Para onde vai, Senhor? Nos fale para onde vai, mostre o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu quero nesse momento que você se coloque em pé. Jesus é o caminho. Você está precisando de direção? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Você está precisando saber o que é mentira e o que é verdade? Jesus é a verdade. Você está pensando que a morte vai bater na sua porta e vai entrar? Jesus é a vida. Não há outro caminho. Jesus é a vida. Jesus é a vida para nós. Jesus é a vida para aqueles que não têm vida, que estão aí no mundo, perdidos, sem saber o que fazer. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar ao Senhor. Nesse momento que eu estiver orando, eu quero que você abra o seu coração. E se você, Jesus falou para os discípulos estavam turbados. Se você estiver como eles, agitação interior, coração angustiado, triste, um incômodo lá dentro,
comece nesse momento a se apresentar diante do Senhor. Ele é o único que pode fazer isso, não há nenhum outro. Apresente o seu coração diante do Cristo Jesus, aquele que é a verdade, o caminho e a vida. Vamos orar. Jesus, não há outro como Tu. Se uma pessoa qualquer viesse, Senhor, e me falasse para eu não me turbar, Senhor, não seria como o Senhor, porque o Senhor é o caminho, então eu posso confiar que não estou perdido. Senhor Jesus, quando outras pessoas possam falar que existe uma verdade ali ou lá, eu posso desconfiar, porque eu tenho a verdade. Jesus, Tu és a verdade. Senhor Jesus, quando a morte estiver à espreita, Senhor, quando estiver ali, Senhor, querendo me trazer medo, Senhor, não importa, Senhor, ela não trará. Tua palavra fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o Senhor é o amor, e o Senhor é a vida. Ainda que eu morra, eu viverei. Tu és a ressurreição e a vida, Senhor Jesus. Nós confiamos em Ti, e nós queremos declarar aqui, Senhor, eu não irei me turbar, Senhor, porque eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio em Ti, Senhor Jesus. Eu creio em Ti, ó Pai. Eu creio em Ti, ó Espírito Santo Consolador. Eu creio em Ti, ó Deus. Diga com todo o seu coração, para que isso soe, não só para você, mas para o mundo espiritual ouvir: eu creio em Jesus. Diga na sua casa isso também: eu creio em Jesus. Senhor, nós cremos e declaramos agora, Senhor, que não teremos o nosso coração turbado, Senhor, porque a Tua palavra nos fala que nós não precisamos ter, Senhor. Nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor, Jesus. Ah, Deus, tira toda a agitação nesse momento dos meus irmãos com essa palavra, Senhor. Senhor, tira, Senhor, todo o incômodo no interior com esta palavra sua, Senhor Jesus, de que Tu és o caminho, de que Tu és a verdade e de que Tu és a vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não esqueçamos isso. Deixe isso durante essa semana no seu coração lá. Jesus, quando vier a preocupação, quando vier lá a agitação, eu lembro que eu ouvi que o Senhor disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Que o Senhor esteja com vocês, aonde vocês forem, com os irmãos aí nas suas casas, aonde você estiver. Que a presença do Senhor penetre no mais íntimo do seu coração e você receba a paz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus.